E se eu te dissesse que existe uma forma de você saber se a sua estratégia é vencedora e se com ela você está jogando um game vencedor no trading? Meu nome é Wellington Silva, o seu trader e analista do mercado de criptoativos desde 2016. E nesse vídeo nós vamos entender o que é, como calcular a esperança matemática e como uma esperança matemática positiva ou negativa impacta as suas operações. Se você é veterano aqui do canal e gosta do meu conteúdo, já deixa o seu gostei. Se você é novo aqui no canal, você já assiste os meus vídeos, mas ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho, pois assim você me ajuda a levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas e assim você também não perde nenhum dos vídeos novos que eu lançar aqui. Então quer saber o grande segredo por trás dos traders vencedores? Bora pro vídeo de hoje. Pronto, pessoal, cá estamos então na nossa planilha do Excel. E o que é a tão falada esperança matemática ou valor esperado? Ela no trading basicamente vai ser o que você pode esperar em cada operação. Se você pode esperar lucro ou se você pode esperar prejuízo, tá? Entre ganhos e perdas, o quanto você pode esperar ganhar em média por cada operação, tá? Isso seria a esperança matemática no trading, tá? De forma clara para vocês. E como é que a gente calcula isso aqui no Excel, tá? E como a gente interpreta isso aqui no Excel? Primeiro, você vai precisar calcular a média dos seus ganhos, então você pega ali a sua coluna com os resultados em porcentagem de cada operação, você vai selecionar tudo e usar a função média C. Média C, toda a sua coluna de dados. Se a média for maior do que zero, a gente vai calcular então a média de ganhos, e a gente já vai ter aqui a média de ganhos. A média de perdas é a mesma fórmula, só que trocando aqui o sinal do maior que pelo menor que, tá? E você vai ter a sua média de perdas. Calcula então a sua taxa de acerto, que é só você usar a fórmula conte.c aqui do Excel com a mesma lógica, seleciona toda a coluna de resultados, maior que zero, você vai calcular os dias que teve acerto, e o menor que zero vai calcular os dias que teve erro. Faz então aqui simplesmente a taxa de acerto dividido pela soma entre o acerto e o erro, você tem a taxa de acerto, e a taxa de erro é simplesmente, pode ser também aqui 1, tá? De forma mais simplificada para vocês, 1 menos a taxa de acerto, você vai ter a taxa de erro, ok? E para calcular a esperança matemática, pessoal, é bem simples, basta fazer a média de ganhos vezes a taxa de acerto, menos a média de perdas vezes a taxa de erro. Só que como aqui a nossa média de perdas é negativa, claro, a gente vai fazer o seguinte: média de ganhos vezes a taxa de acerto, mais média de perdas vezes a taxa de erro. Tá? Por que mais e não menos da fórmula original? Porque nós temos o menos aqui na média de perdas. Então, se você faz menos com menos dá mais, você vai ter então que somar. Ok? Fez isso aqui, você já tem a esperança matemática dos resultados da sua estratégia. A sua estratégia tem então uma esperança matemática positiva. Perfeito? O que você faz para interpretar a esperança matemática? Se ela for positiva, quer dizer que você pode esperar que a sua estratégia no longo prazo seja vencedora. Quer dizer que a sua estratégia tem grandes chances de ser vencedora no longo prazo. Você está jogando um jogo vencedor. Entre ganhos e perdas, você sempre vai acabar saindo positivo no longo prazo, tá? Mesmo que passe por períodos de perdas. Não quer dizer que a sua estratégia vai ter lucros exorbitantes, mas quer dizer que no longo prazo você tende a sair sempre vencedor. Perfeito? Se ela for negativa, quer dizer que você tende a sair sempre perdedor no longo prazo. No curto prazo pode até ter sorte e ganhar, mas no longo prazo você vai acabar perdendo. Perfeito? Outra coisa interessante é que a sua esperança matemática tem que ser pelo menos, tá, 20% da sua média de ganhos. Ok? Nesse caso aqui nós temos 9,49%, tá, da média de ganhos na esperança matemática. O que não é tão bom assim, tá? Você pode acabar tendo uma estratégia que não performa tão bem. O ideal é ser pelo menos ali 20% da média de ganhos. Perfeito? Entendido essa métrica, vamos então simular o seguinte, vamos entender o impacto de uma esperança matemática positiva e o impacto de uma esperança matemática negativa, ok? Eu gerei aqui de forma aleatória, ok? Sem retornos, sem colunas, ok? Simulando 100 estratégias diferentes, ok? Mas que tem uma esperança matemática positiva.
Como é que eu fiz isso? Eu utilizei a função índice do Excel. Você seleciona como primeiro argumento a matriz de dados aqui. Por isso eu enumerei do número 2 aqui até o final da coluna, para poder selecionar aqui esses dados, utilizando a função índice e a função aleatório. Tá? E aí depois do segundo argumento você vai usar a função aleatório entre. E aí você coloca os índices do 2 até o último número do índice ali da sua planilha. E nesse caso aqui é o 2732. Perfeito? Feito isso, no terceiro argumento, você vai colocar então a terceira coluna, que é os nossos retornos, ok? Da estratégia. Fez isso aqui, simplesmente copiei e gerei 100 retornos aleatórios diferentes, ok? Mas todos com esperança matemática positiva. Por quê? Porque estão sendo gerados com base nesses retornos aqui originais. Tá? Isso aqui, o que essas funções estão fazendo é pegar aleatoriamente um desses retornos aqui e plotar aqui nessa nova coluna. Tá? Isso aqui mostra para a gente o que aconteceria se os retornos que a gente teve, os lucros que a gente teve, acontecessem em momentos diferentes. Perfeito? Agora, fazendo isso, é só calcular então a curva de capital acumulado para cada uma dessas 100 estratégias. A gente tem aqui os dados para cada uma dessas 100 estratégias. Fez isso aqui, qual seria o resultado disso? Olha lá, as 100 estratégias são positivas. Tá? Se a gente mexer aqui e ir trocando, vocês vão ver que ela vai mudando aos poucos, mas sempre vai acabar culminando em todas as estratégias positivas. Tá? Como aqui a gente está usando apenas 2.700 linhas de dados, pode acontecer de uma ser negativa, mas se você colocar isso aqui para 10 anos de dados para frente, muito difícil você ter uma estratégia negativa. Ou seja, se você operasse com aquela estratégia no longo prazo, tá, você teria ali praticamente 100% de chances de acabar saindo vencedor no longo prazo, porque você está operando com esperança matemática positiva. Não importa como os retornos venham, se vai acontecer primeiro uma perda, ou então primeiro um ganho, para depois vir uma perda, não importa qual a região que os retornos apareçam. No longo prazo, se você tem esperança matemática positiva, você vai ser sempre vencedor. Agora, o que aconteceria com a estratégia onde nós temos a esperança matemática negativa? Tá? Como, por exemplo, nesse caso aqui. Né? Nós temos uma taxa de acerto baixa, mas a nossa média de ganhos também é muito baixa. Tá? Para compensar essa taxa de acerto baixa, o que acontece? A esperança matemática fica negativa. Tá? 0,09, bem pouquinho negativa, mas olha só a diferença que isso dá. Tá? Levando a mesma lógica aqui, repara nesse gráfico aqui, o Excel está demorando para carregar, olha lá, quase todas são negativas. Pouquíssimas, por sorte, tá? São positivas. A maioria das vezes acontece se você está operando uma estratégia que é perdedora, você, por sorte, está tendo lucro, mas no longo prazo você vai ser inevitavelmente perdedor, como a gente está vendo aqui. Tem esperança matemática negativa, você vai tomar pau no longo prazo, não tem jeito. Tá? Por sorte, você pode dar lucro em alguns momentos, mas no longo prazo você vai ser perdedor. Veja que, por sorte, às vezes uma é positiva, mas quase todas são negativas. E quanto maior for a esperança matemática negativa, mais perdedora será a sua estratégia. Quanto maior for a esperança matemática positiva, mais vencedora pode ser a sua estratégia. Como eu falei, você pode comparar a sua esperança matemática com a sua média de ganhos. Okay? Sendo ali uns 20% da sua média de ganhos, é só você fazer a esperança matemática dividido pela média de ganhos, já está perfeito. Dificilmente você vai perder operando uma estratégia assim. Tá? Então, pessoal, vocês devem sempre que testar uma estratégia, conseguir os retornos daquela estratégia, como a gente vê aqui, você deve pegar então esses retornos, calcular a média de ganhos, calcular a média de perdas, calcular a taxa de acerto e a taxa de erro, e com isso, utilizar a fórmula da esperança matemática. Lembra-se sempre, é a média de ganhos vezes a taxa de acerto, menos a média de perdas, vezes a taxa de erro. Só que se a sua média de perdas for negativa, em vez de menos, você utiliza mais aqui na fórmula. Mas e você já conhecia essa métrica e já chegou a utilizar isso nas suas estratégias? Considere fazer esse cálculo todas as vezes que você testar uma estratégia nova, porque isso vai mudar o jogo para você. Se você sempre operar, sempre tomar decisões e entrar em operações que possuam esperança matemática positiva, você inevitavelmente vai ser lucrativo no longo prazo.
E é isso pelo vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, comenta aqui embaixo como você faz para avaliar o risco das suas estratégias, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Vejo você na próxima. See you next time.